Meus caros irmãos e amigos, professores e alunos da Escola Bíblica Dominical, pastores e companheiros de ministério, irmãos e irmãs que sempre nos acompanham neste canal, e você que está nos conhecendo hoje, eu quero te cumprimentar, meu querido irmão e minha querida irmã, com a santa e gloriosa paz do nosso amado Salvador Jesus Cristo. Com alegria estamos aqui mais uma vez para mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Nesta oportunidade, estudaremos a lição de número 3, que tem como título Jesus, o discípulo e a lei. Esta lição faz parte de uma série de lições que estamos estudando neste segundo trimestre de 2022, que estão tratando sobre os valores do reino de Deus, a relevância do sermão do monte para a Igreja de Cristo. É uma alegria estar aqui novamente e assim vamos prosseguir avançando na obra do Senhor, fazendo o que nós amamos fazer, que é ministrar a palavra do Senhor. Agradeço a você que durante estas últimas semanas conheceu o nosso canal e está conosco aqui mais uma vez. E eu quero orar ao Senhor e pedir que Ele nos abençoe durante a ministração da sua palavra, durante este momento que nós estaremos aqui juntos, eu e você, estudando a sua poderosa palavra, a palavra de Deus. Oremos ao Senhor. Pai, te agradecemos por mais uma oportunidade preciosa que temos de transmitir a teus filhos o conteúdo desta lição. Que o teu Espírito nos direcione e que teus filhos possam receber esta palavra e assim, Senhor, aprender e também transmitir aos seus alunos. Assim oramos e te agradecemos no nome de Jesus, teu Filho. Amém. E amém. Vamos então, irmãos, começar já a nossa aula, começando pelo nosso texto áureo. O nosso texto áureo se encontra no Evangelho escrito por Mateus, capítulo 5, versículo 20, o versículo que diz assim: porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Repetindo, porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 5, versículo de número 20. Vamos, portanto, à verdade prática. Os seguidores de Jesus são chamados a viver a justiça do reino de Deus. Essa justiça, baseada na nova aliança em Cristo, nasce no interior do crente e reflete no exterior da vida. Nós vamos ver a grande diferença da justiça que se buscava através da lei e da justiça que brota em nós através da presença do Espírito Santo em nossa vida, através da ação do Senhor Jesus Cristo em nossa vida. Cristo, a justiça de Deus, se ofereceu por nós na cruz, para que nós pudéssemos ser justificados pela fé nele. Assim, vamos aprender esta grande diferença. Somos justificados e vivemos uma vida justa, porque agora vivemos na presença de Deus, no temor do Senhor. E o Espírito Santo faz com que o nosso procedimento seja um procedimento justo, santo e reto diante do Senhor. E isso começa lá no nosso interior e se exterioriza, ou seja, se manifesta através das nossas obras, através das nossas ações, através do nosso comportamento e através das nossas atitudes. Vamos à leitura bíblica em classe. Mateus capítulo 5, versículo 17 a 20, diz assim: não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir. Porque, na verdade, vos digo que, até que o céu e a terra passem, nem um jota ou iota, nós já falamos sobre isto em lições anteriores, e você pode procurar no nosso canal que nós falamos sobre esta letra, iota, ou um tio, se omitirá da lei sem que tudo seja cumprido. Lendo novamente, porque na verdade vos digo que, até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei sem que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que violar um destes menores mandamentos
e assim ensinar aos homens, será chamado o menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Este último versículo é o nosso texto áureo. Vamos aos objetivos da nossa lição. Primeiro, mostrar que Jesus cumpriu toda a lei. Segundo, comparar a letra da lei com a verdade do Espírito. Terceiro e último, conceituar a justiça do reino de Deus. Vamos lá e vamos deixar esta tela mais uma vez que nós criamos neste trimestre para poder provocar os alunos estas singelas interrogações. E eu escrevi assim: ao término desta lição, você estará apto para responder 4 perguntas. Vamos lá? Como equacionar o Evangelho de Jesus Cristo com a lei de Moisés? Jesus cumpriu, aboliu ou mudou a lei? Terceira interrogação: a igreja tem a obrigação de seguir os ditames da lei de Moisés? A quem se destinou seus preceitos cerimoniais e judiciais? E a última interrogação que eu deixo para você como reflexão inicial: por que a justiça da graça é superior à justiça da lei? Eu já falei um pouco esta resposta anteriormente, quando falei aqui sobre o que é a justiça nos nossos dias. Após recebermos a salvação através da pessoa do Senhor Jesus Cristo, nós somos declarados justos. A justificação vem através de algo chamado imputação. E nós vamos aprender algo importante sobre isso nesta lição. Prosseguindo, vamos à nossa introdução. Eu vou ler e parar em alguns pontos, se necessário. Repito aqui que a nossa forma de ensinar a lição é baseada no texto da revista. E assim nós vamos mostrando aos professores e alunos alguns pontos que podem ser explorados durante a ministração em sala de aula. Vamos lá! Nesta lição estudaremos a respeito da relação de Jesus com a lei e o que ele deseja de seus discípulos. Veremos que o Senhor Jesus cumpriu toda a lei. Destacaremos a diferença entre a letra da lei e o Espírito e, finalmente, analisaremos a justiça do reino de Deus. No Sermão do Monte, podemos perceber com clareza que nosso Senhor não destruiu a lei nem o ensino dos profetas, mas os cumpriu e os aperfeiçoou. Assim, como seus seguidores, a nossa justiça deve transcender a dos escribas e dos fariseus. Vamos então ao primeiro tópico da nossa lição. Jesus cumpriu toda a lei. Este é o nosso primeiro tópico. Vamos então explorá-lo um pouco. Um compromisso com o passado é o primeiro item do primeiro tópico. Quando nosso Senhor começou a ensinar, seu propósito nunca foi o de desconstruir. Eu chamo a atenção dos professores e alunos para esta palavra. Esta palavra se tornou uma palavra muito comum nas universidades. Esta palavra se tornou muito comum nos lábios até mesmo dos jovens e dos adolescentes. A desconstrução significa, até certo ponto, um descompromisso com o passado. A desconstrução significa a quebra de uma sequência, de uma ordem moral e a construção de algo supostamente novo. Estamos vivendo isso no pensamento humano. Porém, nós, os servos do Senhor, nós temos um compromisso com o legado que nos foi deixado. O próprio Senhor Jesus Cristo não desconstruiu nada. Pelo contrário, ele aperfeiçoou. Então você que está me ouvindo neste momento, o cristão, ele não vive desconstruindo aquilo que recebeu como legado dos seus pais ou dos seus pastores, não. Ele deve aperfeiçoar a santidade, aperfeiçoar o temor do Senhor, aperfeiçoar a reverência,
aperfeiçoar o amor ao próximo, precisamos entender que nós não fomos chamados para ser revolucionários cristãos, nem cristãos revolucionários, mas precisamos dar sequência àquilo que nos foi entregue como um bastão que um corredor passa para o outro para que o seu colega dê prosseguimento à corrida e vá até o final. Voltando ao texto, quando nosso Senhor Jesus começou a ensinar, seu propósito nunca foi o de desconstruir tudo ou não valorizar o passado relativo aos ensinos da lei e dos profetas. Eu lembro a você que lei e profetas era uma forma de se referir a todo o Antigo Testamento, que era a Bíblia conhecida naquele momento, quando Jesus estava aqui na terra. Então, toda a escritura do Antigo Testamento pode ser chamada de lei e profetas de uma forma sintética. A expressão "não pensem" revela exatamente isso. Alguém poderia pensar, vamos agora desconstruir, vamos renovar. Não, não é bem assim. O Senhor Jesus Cristo veio cumprir e aperfeiçoar aquilo que foi deixado como legado pelos santos profetas do Antigo Testamento. Jesus sabia que o ensino da antiga dispensação era valioso, verdadeiro, bom e belo. Ele jamais ousara ser um revolucionário, portador de um espírito destrutivo, como o apóstolo Paulo também não. Aprendemos com Jesus que não é possível construir um futuro bom se não preservarmos as coisas boas que os antigos nos legaram. E eu lembrei de um texto maravilhoso que está em Provérbios capítulo 22, versículo 28. Diz assim: não remova os marcos antigos que os seus pais colocaram. Querido pastor, não remova os marcos antigos que o seu pastor que te antecedeu colocou, marcou e deixou ali os limites, deixou ali o legado de doutrina, o legado de conhecimento. Não remova, e sim aprimore aquilo que foi deixado pelo seu antecessor. Prosseguindo, item número 2 do primeiro tópico: Jesus não veio destruir a lei. Os evangelhos deixam claro que Jesus ensinou sobre a justiça conforme o que Moisés, a lei e os profetas ensinaram. No lugar de enfraquecer a lei, ele devolvia o verdadeiro sentido dela, já abandonado pelos mestres judeus. Eu queria que você entendesse que esta lição mostra que quando o Senhor Jesus Cristo chegou na terra, a lei estava sendo cumprida de uma forma completamente contraditória. Eles estavam querendo cumprir a lei e esquecendo-se da misericórdia, do perdão, do amor. Eles queriam cumprir a lei sem entender o verdadeiro sentido da lei, que é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. O próprio Senhor Jesus Cristo mostrou isso durante o seu ministério. Então, apesar de se acharem guardiões da lei, na verdade o que eles tinham era uma tradição, era uma interpretação da lei que ia contra os princípios divinos. Por isso, Jesus Cristo veio aprimorar, aperfeiçoar o ensino divino e inaugurar um tempo de graça, como nós bem conhecemos, revelado nas Escrituras Sagradas. Este ensino está muito claro nas palavras que o apóstolo Paulo escreveu em suas epístolas. Ele mesmo, a continuação da revelação divina, mostrava que essa revelação é progressiva para a perfeição. Isso fica muito claro quando lemos Hebreus capítulo 1, versículo 1 a 3, por exemplo. Nós vemos que Deus falou de muitas maneiras através dos profetas, mas agora ele quis se revelar de forma mais clara e evidente através do seu Filho Jesus Cristo. Então, esta revelação é uma revelação progressiva para a perfeição. Não é retrógrada nem estática. Nesse sentido, a fé e o ensino da palavra de Deus devem nos levar ao verdadeiro crescimento espiritual, como bem ensinou o salmista quando lemos o Salmo 1 e o Salmo 119.
Prosseguindo, vamos ao terceiro item do primeiro tópico. Jesus cumpriu e aperfeiçoou a lei. A perspectiva pela qual Jesus cumpriu a lei é que ele lhe deu perfeição, conforme nos revela essa expressão. Foi dito aos antigos, eu, porém, vos digo. Isso está em Mateus capítulo 5, versículo 21 e 22. Em várias partes deste sermão do monte, Jesus diz, olha, os antigos falaram isto, mas eu, porém, vos digo. E quando nós observamos com mais detalhes, nós vamos ver que realmente houve um aperfeiçoamento. Querem ver? Quando Jesus Cristo fala sobre o adultério. Vamos ver o que está registrado na palavra do Senhor? Em Mateus, no capítulo 5, versículo 27, diz assim, ouviste que foi dito aos antigos, não cometereis adultério? O que fez Jesus? Revogou? O que fez Jesus? Alterou? Olha como o Senhor Jesus Cristo aperfeiçoou este ensino. Diz assim, eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Ora, o que vemos aqui é um rigor maior em relação à lei de Moisés. Nós estamos falando aqui de algo muito mais forte, porque agora a lei que vai reger o homem é a lei do espírito de vida. A lei estará gravada no seu coração e vai ser cobrado deste homem um comportamento completamente diferente, porque não é o simples ato de adultério que vai levar a uma condenação diante de Deus, mas o fato de olhar e desejar e cobiçar já se constitui num pecado diante do Senhor. Veja como houve um aprimoramento e um aprofundamento nas exigências da lei nas palavras do Senhor Jesus Cristo. Prosseguindo, ora, em momento algum Jesus conflitou com as escrituras do Antigo Testamento, mas as harmonizou plenamente. Por isso, diferente dos escribas e fariseus que usavam da lei para abusar do povo, o Senhor Jesus a aperfeiçoou. Em Jesus, o que era visto por meio do decálogo e dos profetas, concretizou-se. Eu até coloquei em negrito essa palavra. Concretizou-se fielmente no Senhor Jesus, em nosso Senhor, conforme nos revela o escritor aos Hebreus, texto que eu já mencionei para vocês aqui. Hebreus capítulo 1, versículo 1 a 3. Ou seja, o que era para eles agora algo difícil de cumprir, como o amor ao próximo, como o perdão divino, porque eles haviam se distanciado, eles haviam se tornado uma classe diferente na sociedade, andavam diferente, falavam diferente, eles não queriam se contaminar com ninguém, não queriam ter contato com outras pessoas. E vem o Senhor Jesus Cristo, não desconstruindo, mas ele vem construindo e vem trazendo um aperfeiçoamento e mostrando que agora o homem deveria amar o outro como a si mesmo de uma forma mais contundente, porque agora o amor de Deus está derramado no seu coração pelo Espírito Santo que foi dado. Enfim, estamos falando de um aperfeiçoamento, um aprimoramento da lei de Deus. Vamos então ao segundo tópico da nossa lição, a letra da lei, a verdade do Espírito. Primeiro item, o que significa esta expressão letra da lei? Vamos lá, a letra da lei diz respeito ao antigo concerto. São as proibições escritas que revelam o pecado e levam à condenação. Como nos mostra Romanos capítulo 7, versículos 7 a 25, você pode ler, meu querido professor, depois deste texto. Dominado pela fraqueza da carne sem força, o homem seria levado à morte diante da letra da lei. Porque a lei foi dada para mostrar o pecado e também para regular a vida dos judeus, dos hebreus, durante a sua trajetória. Quando o povo saiu do Egito, eles receberam de Deus a promessa de uma terra. Eles eram um povo e eles precisavam de uma lei. Lembre-se disso, terra, povo e lei. Temos então uma nação.
Ou seja, a lei estava diretamente relacionada à vida dos judeus, à vida dos israelitas, podemos chamar assim. Mas, nesta lei, o Senhor deixou leis que são universais, como a lei moral. E nós vamos ver isso daqui a pouquinho. Esta lei moral deve ser aplicada a todos os homens, em todos os tempos, em todos os lugares, porque esta não é somente a lei de Moisés, esta é a lei de Deus. Então, nós já veremos essa diferença daqui a pouquinho. Vamos continuar a nossa leitura. Dominado pela fraqueza da carne e sem força, o homem seria levado à morte diante da letra da lei. A função da lei é mostrar a malignidade do pecado e a impossibilidade do homem em salvar-se, em promover a sua própria salvação. Nesse sentido, ela serviu como paidagogos ou pedagogo, como nós conhecemos esta palavra, né? Que é o que? Um guia que nos levou a Cristo, como diz Gálatas capítulo 2, versículo 4. Um exemplo que revela essa função é a relevância dos profetas do Antigo Testamento para despertar o povo ao verdadeiro arrependimento diante de Deus. Entretanto, meus amados irmãos, o judaísmo, não a lei de Moisés, o judaísmo transformou a letra da lei em um sistema de normas frias e sem vida. Então, a lei é perfeita, é boa. A lei, ela foi dada por Deus. Entretanto, os judeus fizeram da lei um conjunto de regras frias, como diz a nossa revista, e sempre para que os outros cumpram. E eles se tornaram uma classe especial no meio da sociedade. Por isso que o Senhor Jesus Cristo fala sobre ser grande e ser menor no reino de Deus, porque eles se achavam os tais. Eles não oravam perto de um publicano, eles não comiam junto com o publicano, eles não entravam na casa de um publicano. E Jesus entrou na casa de um publicano chamado Zaqueu, porque ele desejou ver o Senhor Jesus Cristo. E Jesus Cristo então foi até a sua casa e disse: hoje veio salvação a esta casa, porque este também é filho de Abraão. Então Jesus Cristo não veio desconstruir, mas veio mostrar que a lei de Deus é, acima de tudo, graça e misericórdia. Eu deixei uma frase no final para que eu não me esquecesse de mostrar a vocês o seguinte: Abraão foi justificado pela fé muito antes da lei ser dada a Moisés. Gênesis capítulo 15, versículo 6. Isto mostra o quê? Se a justificação foi pela fé antes da lei, nós vemos o quê? Que a justificação é anterior à lei. Então a lei não foi dada para justificar o homem, porque Abraão foi justificado antes da lei. Isso serve para nós de um grande ensinamento. Abraão foi justificado pela fé, e nós assim também somos justificados pela fé. Portanto, o homem não deve buscar na lei a salvação, porque ela não foi dada para promover a salvação ao homem. Ela foi dada para que o homem tivesse regras, limites, para que o homem visse a sua impossibilidade de ser fiel diante de tantos preceitos. Mas Cristo Jesus veio, cumpriu a lei e assim aperfeiçoou a lei, mas trouxe para nós, é importante dizer isso, um tempo de graça, que não é um tempo sem lei, tá, irmãos? Nós temos a lei do Espírito de vida, que nos livrou da lei do pecado e da morte. Isso é o que está em Romanos, capítulo 8, versículo 1 e 2. Eu posso ler para você este versículo. Romanos, capítulo 8, versículo 1 e 2, diz assim: portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida, em Cristo Jesus, me livrou da lei do pecado e da morte. Nós temos no Novo Testamento muitas recomendações que são muito similares às proibições do Antigo Testamento. No Novo Testamento nós temos exortações, nós temos instruções, como por exemplo, enchei-vos do Espírito, como por exemplo, não extingais o Espírito, como por exemplo, orai sem cessar, como por exemplo, não vos vingueis,
Ora, o que temos aí são proibições, são leis, que não é a lei de Moisés, mas são ordenanças para que nós tenhamos uma vida equilibrada diante do nosso Deus. Prosseguindo, vamos então ao segundo item do segundo tópico, a perspectiva teológica da lei. A lei apresentava sua completude por meio de uma tríplice divisão, moral, cerimonial e judicial. A lei moral envolve os 10 mandamentos. A cerimonial refere-se à adoração do povo de Deus no tabernáculo e, posteriormente, no templo. E judicial tem a ver com as diversas responsabilidades civis, individuais e sociais. Portanto, meus amados irmãos, nós temos aí esta divisão que fica bem clara para nós quando lemos o texto sagrado, e nós não temos mais a lei cerimonial. Não precisamos mais oferecer sacrifício de bode, de carneiro, porque o nosso Senhor Jesus Cristo se entregou por nós, e o seu sacrifício é um sacrifício eterno. Nós não precisamos, como judeus, de leis para reger as responsabilidades civis, porque nós somos brasileiros, nós temos a nossa lei, nós temos o nosso ordenamento, nós temos a nossa Constituição. Porém, todo o homem precisa obedecer à lei moral. A lei moral que está no Decálogo e em outras partes do Antigo Testamento servem para nós como instruções para vivermos uma vida de santidade diante do Senhor. O apóstolo Paulo refutou sabiamente o argumento de que o homem poderia viver de maneira justa, segundo o seu próprio mérito, e salvar-se. Em suas cartas, o apóstolo deixou bem claro que o Senhor Jesus cumpriu toda a lei e que por isso pôs fim ao sistema de lei mosaico, de modo que ele oferece um novo e vivo caminho para se chegar a Deus. Quem escreveu isso foi o escritor aos Hebreus, que nós não temos a certeza de quem foi este escritor, mas nós vemos aqui, aos Hebreus capítulo 10, versículo 19 e 20 assim: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. E aí continua o texto dizendo: uma nova aliança que concede justificação e paz ao salvo. Terceiro item do segundo tópico, a lei e a verdade do Espírito. Nosso Senhor cumpriu todo o Antigo Testamento, obedecendo perfeitamente a lei, cumprindo os tipos, sombras, símbolos e profecias. A causa dessa realidade perfeita é a morte substitutiva de Jesus, e por isso hoje os cristãos são declarados justos pelo mérito da obra de Cristo. Pela fé no Senhor Jesus Cristo, quando nós cremos no Senhor Jesus Cristo, a justiça de Cristo é imputada em nós, ou seja, é creditada em nós. E o nosso pecado, no momento da crucificação, foram colocados sobre Jesus Cristo. Então, de uma forma ilustrativa, nós podemos ver a humanidade no pecado e Jesus Cristo santo, justo, fiel, cumprindo a justiça de Deus. Então, o que Deus faz quando cremos no Senhor Jesus Cristo? A justiça de Deus é creditada a nós, ou seja, nós recebemos a justificação pela fé no Senhor Jesus Cristo, porque ele já morreu por nós na cruz, nos substituindo na cruz. Porque quem deveria morrer na cruz éramos nós, mas ele morreu por nós, porque somente ele poderia fazer esse sacrifício, o Cordeiro Imaculado, que segundo João capítulo 1, versículo 29, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Jesus Cristo. Isto mostra que o novo concerto revelou-se na pessoa de Jesus, que gera vida, e não mais na letra pesada da lei que gera morte. Ou seja, de um código exterior de normas para um código interior e dinamizado na vida pelo Espírito.
de palavras registradas em tábuas de pedra para palavras cravadas no coração. O Espírito Santo traz vida em Cristo e grava a vontade de Deus em nossa consciência e coração. Aleluia! Então nós temos agora a verdade do Espírito, nós temos a iluminação do Espírito, nós temos a presença do Espírito. Então esta é a lei que temos. Na verdade, meus queridos irmãos, o que nós temos na graça é exatamente Cristo habitando em nós. É diferente de uma lei em que o homem ele está olhando o outro, observando para ver se está cumprindo ou não. Isso nos faz lembrar da mulher que foi acusada de adultério. Os homens vieram, trouxeram até Jesus aquela mulher. Olha, Senhor, essa mulher foi pega no próprio ato adulterando. E a lei de Moisés diz que as tais devem ser apedrejadas. Ali tem vários ensinamentos que nós podemos extrair. Por exemplo, como esta mulher foi pega em adultério e onde está o homem que estava adulterando com ela? Ora, se é segundo a lei de Moisés, ambos deveriam ser apedrejados. Mas outra coisa que nós vemos ali é que eles estavam simplesmente acusando. E aí o Senhor Jesus Cristo profere uma palavra de sabedoria quando ele fala: aquele que dentre vós estiver sem pecado, atire a primeira pedra. E você sabe a história, eles se retiraram e aquela mulher ficou só diante do Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo perguntou a ela: mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? E aí vem o perdão divino que vem pela graça divina. Nem também eu te condeno, vai e não peques mais. Ou seja, a mulher teve o que ela mais precisava, o perdão dos seus pecados. Isto mostra claramente que a lei proferida por aqueles judeus naquela época iria levar aquela mulher à morte. Mas Jesus Cristo veio trazer vida. E a palavra de Deus diz que ele veio trazer vida e vida com abundância. Vamos então desfrutar desta vida que temos através da presença do Espírito Santo e vamos assim viver o Evangelho. Nós fazemos parte do reino de Deus, não nos esqueçamos do assunto do trimestre. Nós fazemos parte do reino de Deus e no reino de Deus as leis são completamente diferentes das leis deste mundo. Nós vivemos segundo a orientação de Deus e temos o Senhor Jesus Cristo como nossa maior referência. Ele cumpriu a lei e inaugurou para nós um tempo de graça, mas esse tempo exige de nós um comportamento cristão adequado como sal da terra e luz do mundo, como aprendemos na lição anterior. Qual é o propósito da lei para os discípulos de Cristo? Vamos lá? Vimos que Jesus cumpriu toda a lei. Nesse sentido, cabe perguntar: a propósito da lei para os cristãos? O apóstolo Paulo responde essa questão mostrando que a lei é santa, está estabelecida, se cumpre no amor e opera atualmente por meio do Espírito Santo, que dinamiza a vida interior do cristão. Portanto, é Jesus Cristo que impacta, aperfeiçoa e por meio do Santo Espírito implanta no interior do crente o verdadeiro sentido da lei, que é, de forma resumida, amar o próximo como a ti mesmo e a Deus sobre todas as coisas. Você pode perfeitamente dividir o decálogo, as 10 palavras ou os 10 mandamentos em mandamentos relacionados ao amor a Deus e mandamentos relacionados ao amor ao próximo. E, infelizmente, nos dias de Jesus, eles não estavam, de fato, cumprindo a lei. Eles estavam criando leis e ordenamentos que contrariavam a própria lei de Deus. Terceiro e último tópico, a justiça do reino de Deus. Quem é grande no reino de Deus? Interessante esta palavra, é muito interessante essa interrogação. Quem é grande no reino de Deus? Mateus 5, 18 e 19 mostra que são considerados grandes no reino de Deus os que se acham fiéis e cumpridores da lei de Cristo. Consequentemente, são rebaixados à condição de menores os que negligenciam, removem, separam, violam o menor dos mandamentos de Deus e não atentam para a sua instrução, quer por omissão,
quer por transgressão. Ou seja, Jesus mostrou claro o seguinte: vocês precisam cumprir a lei para serem realmente grandes. Eu fico assim impressionado porque se Jesus falou isso é porque eles desejavam realmente ser grandes. E Jesus mostrou no Sermão do Monte que nós precisamos ser humildes. Lembra da primeira bem-aventurança? Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então, querer ser grande, querer sentar na cadeira de Moisés, querer sentar à direita e à esquerda do Senhor Jesus Cristo, foram atitudes ou palavras que foram completamente condenadas pelo Senhor Jesus Cristo. Então, o que Jesus quis dizer, na verdade, aqui era o seguinte: vocês se sentem grandes, mas vocês não obedecem à lei de Deus de fato. Olha, irmãos, como falamos aqui na primeira aula, Jesus Cristo veio instaurar o reino de Deus. E ele mostrou que no reino de Deus as leis devem ser diferentes. E nós, como súditos deste reino, precisamos agir de forma diferente. Prosseguindo, assim como discípulos de Cristo e cidadãos do reino de Deus, devemos cumprir e ensinar a lei divina a partir do poder do Espírito Santo que transforma, aperfeiçoa e concede-nos graça e verdade. Ou seja, nós não devemos nos preocupar com a lei de Moisés, não. Temos que nos preocupar agora com a lei de Cristo, com a lei do Espírito de vida que nos livrou da lei do pecado e da morte. Esta lei do Espírito de vida, o Espírito Santo habitando em nós, faz com que nós sejamos o que? Transformados, aperfeiçoados. E quer saber mais? Temos condições de promover esta transformação e aperfeiçoamento na vida daqueles que estão ao nosso redor. A justiça do reino de Deus. A compreensão da justiça do Antigo Testamento era baseada no quê? No binômio lei-obra. Eu faço esta obra porque obedeço a uma lei. Se não está na lei, eu não tenho que fazer esta obra. Era algo frio desta forma, né? Gerou, então, o quê? Orgulho pessoal e confiança nas próprias ações dos judeus para justificarem a si mesmos. Assim, temos alguns exemplos, vamos lá. No Novo Testamento há exemplos a esse respeito. O jovem rico, que agiu assim para atingir o supremo bem. O fariseu, que por meio de sua justiça própria achava-se melhor que o publicano. E o sacerdote e o levita, que, firmados numa justiça própria, não atentaram para a aflição do próximo. Veja, irmãos, que interessante isso, né? A lei, baseada apenas na obra, fez com que estes homens se tornassem orgulhosos, arrogantes. Eu jejuo 2 vezes na semana, não sou como este infeliz. Meus amados irmãos, olha no que estes homens tornaram a lei divina. Não foi isso que o Senhor Deus ensinou desde o Antigo Testamento. Eles esqueciam da misericórdia, da graça, e isso causou toda esta distorção que o Senhor Jesus Cristo veio para corrigir e mostrar que a graça de Deus se revelou trazendo salvação a todos os homens. Mas Jesus ensina aos seus discípulos que a nova justiça no reino de Deus é interior, moral e espiritual. E não se trata mais daquela velha justiça exterior, cerimonial, legalista. Agora, repetindo aqui para os irmãos, a justiça de Deus, ela começa dentro de nós, no nosso interior. Porque começa com a justificação do indivíduo através da fé no Senhor Jesus Cristo. Vamos continuar a leitura. Por isso, a justiça exigida pelo Senhor Jesus aos seus discípulos é superior à dos escribas e fariseus. Aquela pergunta que nós fizemos lá no início. Por que Jesus diz aos discípulos para que eles tenham uma justiça que deve exceder? Ora, porque a justiça que é pura e simplesmente pela
obra, ela faz distinção, ela faz discriminação, ela coloca alguém acima, outro abaixo, e isso não é o que o Senhor Jesus Cristo estava trazendo para os discípulos como ensinamento. Na própria parábola do bom samaritano, ele mostra isso. É preciso exercer a misericórdia, é preciso perdoar, é preciso amar, é preciso se aproximar. E quando fazemos isso, a nossa justiça está excedendo a dos escribas e dos fariseus. É uma justiça mais sublime, elevada e interior. Essa justiça só pode ser obtida mediante a fé, nos permitindo viver de maneira justa e piedosa, e assim entrar no reino de Deus. Vamos à nossa conclusão, meus amados irmãos. Jesus não veio para desfazer a lei, nem viveu como um legalista, porém soube conservar o que havia de bom na antiga lei, dando-lhe uma nova dinâmica de vida. Nosso Senhor deseja que nossas vidas sejam elevadas espiritualmente, semelhantes ao caráter e conduta dele, deixando de lado toda a frieza espiritual e aquecidos pelo Espírito Santo, abraçando o verdadeiro Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Amém! Eu te convido para a próxima aula, lição de número 4, quando estudaremos sobre resguardando-se de sentimentos ruins. Conto com você, meu caro professor e aluno da Escola Dominical. Na próxima semana estaremos juntos aqui, se assim o Senhor nos permitir. Eu termino esta aula agradecendo a Deus por ter você aqui comigo, caro aluno e professor, estudando esta lição. Orem por nós para que nós possamos dar prosseguimento a este trabalho. Compartilhe este vídeo com alguns irmãos, com alguns professores que você conheça e assim nos faça alcançar mais pessoas. Eu agradeço a você de coração e quero me despedir de você com a paz e a graça do nosso amado Salvador Jesus Cristo. Que o Espírito Santo continue te inspirando, caro professor, a dar uma aula excelente para os seus queridos alunos. Deus te abençoe no nome de Jesus. Amém.